não movimentaria nenhum membro, e o Melk está aqui glorificando a Deus. Glória a Deus, amém? Deus está aqui presente e pode te abençoar. Glória a Deus. Um dos comentários de um dos heróis da fé, ele diz que todo cristão é missionário. Se você não é missionário, você não é cristão, você é impostor. Se é cristão, é missionário, está fazendo a obra de Deus. Às vezes a gente fica arrumando desculpas, fica tentando jogar para depois, mas Deus, irmãos, quando Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele faz com que a gente cumpra o seu mandado. Glória a Deus. Essa igreja aqui está repleta de salvos e remidos, porque um dia ouviu alguém sendo um missionário levando a palavra de Deus e acreditaram no poder salvífico do Evangelho. E nós estamos aqui para nós falar um pouquinho, correndo mesmo, das características de um missionário. O que é ser missionário? É levar a missão de Jesus a outrem, é propagar o Evangelho. Jeremias foi um homem que eu admiro muito, foi um profeta chorão. E esse profeta, ele poderia ser sacerdote por direito, ele era filho de sacerdote, mas profeta era só por Deus, com a convicção de que Deus o estava enviando, Deus estava colocando palavras na sua boca. Então a primeira característica que eu quero trazer aqui nesta noite é que Deus considera a nossa história de vida. Ele considera. Por que Ele considera? Quando a gente observa aqui Ele convidando Jeremias, no primeiro versículo até o versículo 3, Ele chega chamando Jeremias pelo nome e falando o nome de seu pai e os cargos que ele tinha. Quando Ele chama Gideão, Ele chega em Gideão e fala assim: varão valoroso, não é? Ele chega então considerando a nossa história, mas muitas vezes Ele também chega e Ele muda tudo e transforma tudo, e às vezes aquilo que nós temos talvez só serve como uma experiência, mas Ele muda tudo e coloca tudo novo na nossa vida. Ele nos transforma, glória a Deus, e Ele nos renova a cada dia na presença dEle. Quando Ele chama Amós é um que dá esse testemunho: eu era boieiro, eu estava lá, não tinha nada a ver, eu não queria, mas aquele que me chamou, me capacitou e me enviou como profeta. Tem profetas de Deus aqui nessa igreja? Exercita o dom que Deus te deu. Glória a Deus. Segunda característica: tudo começa quando ouvimos a voz de Deus. Se você está aqui ouvindo a voz de Deus, Ele te chamou, Ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando Ele nos libertou, Ele agora nos capacitou e disse assim: agora ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, e ser-me-eis testemunha. Amém? Glória a Deus. Tem hora que a gente fica começando, irmãos, a não querer ouvir a voz de Deus, porque quando ouvimos a voz de Deus, se a gente facilitar e fizer igual Pedro, olhando para Jesus, vai andando sobre as águas, mas quando olha para as águas, afunda. Jonas ouviu a voz de Deus, e Deus falou assim para ele: pega o navio e vai para Nínive. Ele falou: tá bom. O primeiro navio veio para Tarso, ele entrou dentro e eu vou para cá. Às vezes a gente ouve, mas não quer obedecer o chamado de Deus. Mas quando a gente ouve a voz de Deus e coloca Ele para dominar o nosso barco, irmãos, pode ter certeza que Ele vai nos acompanhar e a vitória é certa.
E Deus começa a conversar com Ezequiel. O que você vê, Ezequiel? Eu vejo um monte de ossos. Pode esses ossos viver? Ainda bem que ele ouviu a voz do Senhor e entendeu. Senhor, tu sabes. Então profetiza. Quantas almas estão morrendo aí, irmãos? Espiritualmente. E às vezes a gente está vendo e está deixando morrer. E enquanto o Evangelho está pedindo para nós ressuscitá-los, levar palavras de consolo, de conforto e trazer novamente para o aprisco. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e estar atento. Por quê? Porque nós somos, irmãos, chamados e vocacionados por Deus, e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Terceiro item: somos marcados e escolhidos por Deus. Quando nós observamos aqui no versículo de número 5, Deus falando com Jeremias: antes que tu fostes formado no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia, Jesus. Você está aqui porque Deus te escolheu. É motivo de adorar, é motivo de glorificar. Quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, não foi, Jesus falando, não foi vocês que me escolheu, mas fui eu que escolhi vocês. Ele que nos escolheu, irmão. Vale a pena a glória a Deus por isso. Aleluia. Jesus nos escolheu, nos trouxe aqui, nos tirou de lá e colocou aqui, e nos disse que nós somos cidadãos celestiais, morando aqui por um pouquinho de tempo, mas muito breve nós vamos para o céu, estar com Ele. Aleluia. Somos marcados por Deus, somos escolhidos de Deus. Glória a Deus. Agora tem uma coisa, irmãos, nós precisamos vigiar. Eu até gostaria que alguém lesse a Bíblia para nós aí, Zacarias, capítulo 8, versículos de número 16 e 17, para autenticar isso aqui. Quando nós fomos chamados por Deus, nós fomos escolhidos por Ele, marcados por Ele, Ele nos capacitou e nos está enviando como testemunha, como profeta. O que é que nós temos que fazer? Eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com o seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Amém? Amém? Amém. Temos que ser verdadeiros, irmãos. Deus nos colocou aqui como verdadeiros missionários para fazer a obra dele. Eu vi um testemunho que me chamou muita atenção. Diz que chegou um missionário numa determinada cidade e começou a pregar o amor de Jesus ali na praça. E ele dizia: olha, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo é bom, venha a Ele que Ele pode te libertar, Ele pode te dar gozo e paz. Aí diz que ele estava pregando a bondade de Jesus. Chega um senhor da cidade ali e falou assim: eu conheci esse homem que um dia ele passou aqui. Aí de repente aquele missionário foi fazer a pergunta, pastor Marcelo. Era outro missionário que tinha passado ali antes dele, deixando exemplo de cristão, fazendo tudo o que Deus havia ordenado para ele, levando o Evangelho, fazendo bem, falando bem das pessoas, não difamando. Mas tem muito crente que tem coragem de falar mal, maldizendo. Não, acredito que não. Na nossa região de vez em quando a gente encontra. Eu mais a minha esposa sempre fazendo trabalho evangelístico, pastor Marcelo, andando no assentamento, e de vez em quando a gente encontra alguém que fala assim: você é da igreja do fulano de tal? Deus me livre de ser crente igual ele. Eu sou muito mais crente.
Nós precisamos ser exemplo dos fiéis. Você precisa procurar andar com alguém que você tem certeza que é melhor que você, que não vai te envergonhar, que não vai te constranger, e que você sabe que é verdadeiro exemplo, né? Isso que Deus quer da gente. Então nós precisamos falar a verdade, aquilo que Deus tem colocado em nossa vida para nós fazermos. Quarto item, nós precisamos aqui saber que Deus supera as nossas limitações. Quando eu estou quase não conseguindo, quando eu estou prostrando, a Bíblia diz que o Senhor vem através do Espírito Santo e nos reveste de poder e de força, e nos coloca de pé e diz assim: eu te tomo pela mão direita e te sustento e te ajudo. Glória a Deus, aleluia. O crente, o cristão, o verdadeiro missionário que tem Cristo na vida, ele não fraqueja, ele não tomba na batalha, ele prossegue, porque ele sabe que a coroa está guardada para aqueles que vencem. Glória a Deus, aleluia. Precisamos entender que aonde estivermos, Deus está conosco. Nesse texto aqui no versículo 7 e 8, Jeremias disse assim, ó: Jeová, eu não sei falar, eu sou uma criança. O que Deus disse? Não diga sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo que te mandar dirás. Nesse momento, ele então sentiu capacitado. Isaías, outro profeta, ele então, quando de repente ele estava por ali, ele viu o anjo do Senhor, ele disse: ai, Senhor meu, que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu estou habitando no meio de um povo também de puros lábios. Mas ele disse assim, que quando ele estava orando, falando com Deus, o anjo do Senhor desce com uma tenaz, pega uma brasa e purifica seus lábios. E agora novamente o anjo diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí aquele homem renovado e revestido do poder de Deus, ele diz assim, ó: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Esses homens que Deus está procurando nesses dias, Ele faz com que nós podemos com Ele vencer todas as nossas limitações. No versículo número 8, nós podemos ver aqui também que não há o que temer quando nós temos Deus como nossa companhia, Jesus como nossa companhia, o Espírito Santo sendo representado aqui como nossa companhia. Irmãos, se nós não estamos entendendo, se nós não estamos dando conta, se nós estamos sentindo fracos e pequenos, nós podemos fazer como fez Salomão. Salomão, quando foi constituído rei, pode ver isso em 1 Reis 3, a partir do versículo 6, ele fez uma oração maravilhosa. Ele orou a Deus: Senhor meu Deus, o Senhor tem usado de beneficência com teu servo, meu pai Davi, e então permitiu que ele me ungisse rei sobre este teu tão grande povo. E eu sou menino inexperiente, não sei entrar e nem sair, Senhor. Seja comigo como tu tens sido com teu servo, meu pai Davi. O que Deus disse? Deus disse para ele assim: eu vou te abençoar, eu vou te dar sabedoria como nunca houve. Mas como tu não pedisse nem riqueza nem a morte de teus inimigos, eu também vou te abençoar com riquezas. Os discípulos perguntaram a Jesus: o que é que nós vamos ganhar com o Senhor? Te servindo. Nós estamos deixando casa, deixando família. Jesus falou assim: olha, vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui nesta terra. E por fim, a vida eterna. Se nós estivermos com Jesus, Ele
medicina. O outro com uma bronquite alérgica. A gente ia cantar na igreja, a gente ia ministrar na igreja, e às vezes tinha que sair correndo com ele estava perdendo o fôlego. E nós preocupados, dirigindo congregação, e lá na nossa congregação tinha um púlpito dessa altura, e as paredes aqui de parede, assim, mais ou menos assim, ó, de madeirite. E eu cheguei mais cedo na congregação. Ninguém sabia que eu estava dentro da congregação. E eu dobrei o joelho aqui no altar, escondido, com o rosto no pó, e comecei a orar a Deus. Só eu e Deus, falando em pensamento com Deus e derramando lágrimas. A lágrima de sinceridade, de fidelidade, move o coração de Deus. Eu comecei a orar e falar com Deus assim: Senhor, eu prego que o Senhor cura, eu prego que o Senhor resolve os problemas, mas eu não estou dando conta de administrar isso que eu estou passando agora. Eu estou com dificuldade, Senhor Deus, na minha casa. Meus filhos estão desenganados da medicina. Eu não podia, o Melquisedeque quebrou os braços 6 vezes, irmãos. A gente ficava segurando ele, andando com ele assim, ó. Aos 5 anos de idade, não conseguia quase andar e quebrando os braços. E eu orando: Senhor, eu não estou dando conta de administrar isso. Tem misericórdia de mim, me unge com óleo, me dá confiança, Senhor Deus, e me ajuda a administrar isso. Fala comigo hoje, Senhor. Se você falar, Deus te dá a resposta aí agora. Se você acreditar. Naquele momento eu estava ali orando e falando com Deus. Só eu e Deus sabia o que eu tinha falado. Começou a chegar os irmãos lá na igreja, lá no fundo, ninguém me via, eu escondido aqui. E de repente o irmão começou a pular lá e falar em línguas estranhas. Aleluia. Glória a Deus. Chegou e eu lá daquele jeito, ela colocou as mãos por cima e falou assim: para que tu saibas que eu sou Deus e que te ouvi, eu estou te ungindo com óleo agora. Aleluia. Para que tu saiba que eu sou Deus. Tu pediste que eu falasse contigo, eu estou falando contigo agora. Faça a minha obra aqui dos teus, cuido eu. Aleluia. Glória a Deus. Deixa de preocupar com as coisas daqui. Começa a preocupar com o reino de Deus e divulgar o reino dele. Porque dos teus ele vai cuidar, ele vai estar protegendo. Aleluia! Glória a Deus! Vai estar cuidando melhor que você. Aleluia! Glória a Deus! Deus capacita, irmãos. Ele nos capacita. Às vezes a gente não quer entender isso, mas Ele está nos protegendo, Ele está contemplando cada um de nós. Para encerrar, para fazer isso, para fazer a obra do Senhor, nós temos que ter coragem. Temos que ter coragem. A primeira coragem de confessar as nossas fraquezas, confessar nossos erros, assumir o nosso fracasso e entregar os nossos cuidados na presença do Senhor. Temos que ter essas coragens. Jacó foi um servo de Deus, abençoado por Deus, mas teve muitas lutas. Ele saiu corrido do seu irmão, vocês sabem da história. Só que lá no meio do mato, na sua estrada, na sua jornada, ele fez uma oração: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, eu vou oferecer sacrifícios a Ti, eu vou cumprir os meus votos, e de tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo para o Senhor. A Bíblia diz que Deus protegeu Jacó. Aleluia. Jacó foi, trabalhou na casa de Labão, 7 anos pela esposa, foi enganado mais 7 anos pela mesma esposa que ele recebeu ali. Teve o seu salário mudado muitas vezes, mas Deus o abençoou. Quando ele vem de volta, Deus permite, fala para ele assim: pode para a tua família. Aí ele vem, quando ele chega no Val de Jaboque, ele
passa seus servos, seus criados, seu gado, suas mulheres, seus filhos. Aí ele vai ter encontro com Deus. Ele vai acertar com Deus. Ele joelha e ele ora, ele fala com Deus: meu Deus, tu conhece a minha situação. Eu estou indo, não sei o que tem lá na frente. Vem falar comigo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu. Ele conheceu que era o anjo do Senhor. Quando Deus fala com a gente conhece. E ele abraça o anjo do Senhor e começa a luta. Passou quase a noite, a alma veio chegando. E o anjo do Senhor diz assim: eu preciso ir embora, então me abençoa. Você já chorou na presença do Senhor assim? Já lutou com Deus dizendo: me abençoa. Daniel, a Bíblia diz que ele colocou em oração 21 dias, falando com Deus: me responde, meu Deus. Me responde, meu Deus. E Deus respondeu. O anjo do Senhor abençoou ele e ele foi embora em paz. Precisamos ter essa convicção que Deus não nos desampara. Precisamos ter coragem para lutar. Muitas vezes, para entender o propósito de Deus nas nossas vidas, nós precisamos ter coragem de renunciar ao nosso ego, o nosso eu. Temos que ter coragem para isso. Mas tem muito crente na igreja que não tem coragem de dar um testemunho, não tem coragem de pregar o evangelho. Chama para vir cada um testemunho e fala: eu não tenho coragem não. Mas tem coragem de falar do irmão, de machucar a irmã, de ficar falando mal, pondo defeito em tudo. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter coragem de reconhecer as nossas fraquezas, nossas falhas. Quero pedir a igreja para colocar sobre os pés. Eu não gosto de ultrapassar tempo, também sou pastor. E quando eu estou ministrando, eu gosto que os irmãos cumpram o horário comigo. Amém? Mas para encerrar, o pastor Wellington de Amorinópolis disse que foi no hospital em Goiânia. Estava com a irmã dele lá internado. E ele estava lá, irmãos, visitando. Chegou um vizinho de quarto, de frente. Mandou chamar ali para ir orar com o rapaz. Eu copiei aqui para mim não esquecer. E quero que vocês prestem atenção. Quando ele foi ali visitar aquele rapaz ali, ele estava então ali orando com ele para Deus abençoar. O rapaz tinha perdido a voz. O rapaz perdeu a voz. E o pastor Noel orou com ele. Ele pediu uma caneta e um papel. E ele escreveu naquele papel dizendo assim: pastor, eu perdi a oportunidade de pregar o evangelho. Eu perdi a oportunidade de dar glória a Deus. Eu deixei passar as oportunidades. Os irmãos mandavam dar glória a Deus, eu não dava. E agora eu perdi a língua. Será que Deus me perdoa e aceita esse papel agora como glória a Deus? E diz que naquela hora o pastor orou com ele e disse: Deus vai aceitar assim. E foram 4 almas salvas pelo poder do sangue de Jesus. Mas se você tem voz agora, glorifica a Deus. Aleluia! Glorifica pela vida, pela saúde, pela família, pela igreja, por você estar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, eu peço nesse momento, Senhor Deus, em favor de cada um que está aqui, que o Senhor esteja renovando agora, Senhor Deus, dando dons espirituais, concedendo a tua vitória na vida de cada um. É o meu pedido em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado. Podeis assentar. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Graças a Deus, irmão. Mensagem.